amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Não sei mais andar sozinho, e já não vivo sem o teu carinho. Todo dia quero ouvir tua voz, te abraçar, sentir o teu coração. Me sinto perdida e sem direção, se não sentir por perto tua mão. Teu amor é real, tua paz me refaz, não vou te perder jamais. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Sou tão dependente teu, preciso do teu amor, como do ar pra respirar, como o dia do sol. Preciso te sentir, Senhor. Que no próximo sábado, né, possamos estar aqui às 9 horas em ponto, né, para agradecer a Deus a semana que Ele vai nos dar, agradecer por esse amor tão grande que faz justiça por nós. Oremos. Pai querido, Bom Pai dia, de amor, feliz sábado, obrigado pela vida, horas dos anúncios. Obrigado pelo perdão, obrigado por sempre estar ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo, que a Tua mão poderosa possa estar sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Bom dia, feliz sábado, horas dos anúncios. 5, 4, 3, 2, 1. Procure esse DBV. O DBV pode estar morando no seu lar. Pode ser seu sobrinho, ou seu filho, o seu neto. Se você achar um jovem de 10 a 15 anos, traga ele para o Clube Relíquias. Daqui um mês, você que faz parte do Ministério Jovens e de Música, teremos uma Convenção Jovem Maranata, no dia 10 de março, coloquem na agenda. E as inscrições já estão abertas. Esse foi os anúncios de hoje. Um bom dia a todos e um feliz sábado. Bom dia, feliz sábado, horas dos anúncios. 5, 4, 3, 2, 1. Eu acho que a minha história, ela... Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. A fidelidade abre portas para a missão. Bom sábado a todos. Nós vamos nos colocar em pé para cantar
Santo somente. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. Agradecemos a Deus pelas bênçãos deste dia que o Senhor nos tem concedido. E rogamos, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo seja conosco. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Eu acho que a minha história, ela... Portas para a missão. Fé. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. A fidelidade abre portas para a missão. Meu nome é Daniela Vieira Reis. Nasci em uma comunidade chamada Pinhal. Faz parte do município de Barreirinha, no Amazonas. Foi lá que eu conheci missionários que mudaram a minha vida. A Gabriela, o Vitor, a Michelle e o Moisés. Eles faziam muito pela nossa comunidade. O carinho que eles tinham pela minha vida impressionou profundamente. A dedicação, a disposição em ajudar. Eu ainda era uma menina, mas eu vi a gratidão no olhar da minha família e amigos e eu entendi que aquilo era o amor pregado de maneira prática. Foi então que eu me apaixonei pela minha vida e eu desejei do fundo do meu coração ser uma missionária como eu queria fazer uma faculdade e me capacitar para fazer o trabalho de Deus. Eu queria viajar para longe e ajudar as pessoas, assim como ajudaram. Mas a minha família não possuía recursos. E como eu seria uma missionária num tivesse condição de sair de casa? O que eu precisava era de uma oportunidade. E ela veio pelas mãos daqueles missionários. Eles conseguiram para mim uma vaga para comportar no sul do país, cidade de Itajaí, Santa Catarina. Meus planos eram de juntar o suficiente para fazer a minha faculdade de enfermagem. Logo depois já parti para a missão. A comportagem foi uma bênção. Há tempo, eu já estava fazendo a graduação em enfermagem na FADBA, a Faculdade Adventista da Bahia. Mas mesmo assim,
ainda sofria com a falta de recursos e o meu sonho estava abalado. Meus esforços não eram suficientes e eu carregava comigo a esperança de todos que acreditaram em mim. Foi então que eu decidi colocar esse sonho nas mãos de Deus e os milagres começaram a acontecer. Para minha surpresa, recebi uma bolsa de 100% na minha faculdade e a partir daí, muitas outras oportunidades começaram a surgir. Nesse tempo, pude também aprender. Gostei muito das aulas de árabe, onde conheci o pastor de missões da FAI. Ele e sua esposa também acreditaram no meu missionário. Em breve se tornou realidade. Me veio então o tão esperado convite para fazer missão na Europa, em uma instituição da Igreja Adventista para idosos. Depois de alguns meses, todos os preparativos estavam prontos. Lá estava eu indo realizar aquele sonho que nasceu muitos anos atrás ao ver missionário. Hoje moro no Lápis Sul, área adventista para pessoas idosas em Salvaterra de Magos, em Portugal. Aqui pude ver quão frágil é existir, quão belo é amar o próximo, seja ele quem em qualquer fase da vida. Posso dizer que não sou mais a menina que saiu do interior, cheia de sonhos, saudades e incertezas. Estou realizada e feliz por dedicar uma parte da minha vida para servir a quem precisa. Sou muito grata aos meus irmãos. Na minha primeira oportunidade, a colportagem só foi possível graças à parte dos recursos que são usados para capacitar os colportores para melhor compreensão através dos livros. A bolsa que veio com o meu maior milagre é paga em parte com os recursos e ofertas de fiéis que acreditam na educação adventista e em jovens cheios de sonhos. Até o trabalho que eu faço hoje, tantos outros missionários, conta com o apoio das ofertas de membros do mundo inteiro. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu compromisso com os dízimos das ofertas. É graças à sua fidelidade que eu posso continuar usando os talentos que Deus me deu para servir ao próximo, seja onde quer que eu esteja, assim como os meus amigos missionários me ensinaram e assim como Cristo fez quando andou aqui nessa terra. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir. Pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em
as ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Pai querido, Pai amados, queremos te agradecer mais uma vez por esses dízimos e essas ofertas. O Senhor vem nos abençoar aqueles também que não puderam colocar, mas colocaram os seus corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Da igreja se colocar em pé para cantarmos louvor, canta minha alma. Faz parte. Segurança, sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os enlevos puros do além. Anjos
Sábado. Vamos colocar. Grande e maravilhoso tu és, ó Pai. Trata-te. Do Senhor, porque caminho que é dia. Peço pelas pessoas entrego a minha vida, Senhor, aos seus pés e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a Ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isto é um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver nos seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama teu espírito sobre a nação, que com o coração quebrantado te busco em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé.
que o sobrenatural aconteça. Vejamos tua glória e poder nesta geração. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Se o povo que se chama pelo meu santo nome confesse, humilhar e orar. Se o povo que se chama pelo meu santo nome se desviar dos seus maus caminhos e me procurar um milagre, eu sararei. É um milagre, Senhor. Me ajude a crer e ver os seus milagres. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, Deus, e tua promessa, que se cumpra hoje a tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Em mim. Amém. Feliz sábado, igreja. Semana passada nós tivemos a nossa primeira aula da escola missionária na igreja. Nosso pastor foi sábado às 4 horas. E no próximo sábado, acho que nós já vamos ter a segunda aula. Então você que veio na primeira aula já está sabendo disso, né? Sábado, dia 17, às 4 horas, vamos ter a segunda aula. Você que não veio, que não participou, você está convidado a vir próximo sábado, colocar na sua agenda aí. Você está conosco a partir das 4 horas da tarde. E preparando as duplas missionárias para o trabalho aí ao longo do ano. Também no dia 22 de fevereiro, a partir do dia 22, nós vamos iniciar nossos 10 dias de oração. Confundo. Não é jejum, tá? 10 dias de oração. Você pode fazer jejum também nesses dias, mas vão ser os 10 dias. E no dia 2 de março, nós vamos ter as nossas 10 horas de jejum e oração. E aí você se prepara para estar aqui conosco. Programação feita, né, para esse dia. Vai ser muito bacana. Então faça planos para nesse dia estar aqui conosco. Ok? Que é isso que eu precisava falar com vocês. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, por favor. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22. É uma história conhecida,
mas nós podemos tirar mais algumas lições importantes desse texto. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Abra sua Bíblia e, assim que você achar o texto, curve sua fronte, feche os seus olhos, vamos falarmos com Deus mais uma vez, através da oração. Oremos então. Querido e bom Deus, que habita nos altos dos céus, louvado seja o teu santo nome mais uma vez. Estamos, ó Pai, com a tua palavra aberta, e neste momento, ó Deus, nós queremos pedir a orientação do teu Espírito Santo, que ele nos ilumine a mente para compreendermos o texto que vamos ler. Que o Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração através da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Vamos ler o texto. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta das coxas de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: E a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Como eu falei, é um texto conhecido, pelo menos acredito eu, pela maioria de nós, a luta de Jacó, aquela noite de angústia que ele passou, no seu retorno a Canaã. Para nós compreendermos esta história, nós precisamos voltar no tempo. 20 anos, cerca de 20 anos antes, quando Jacó queria ser abençoado e queria receber bênçãos da primogenitura. Não somente ele queria receber, mas como sua mãe, Rebeca, também queria que ele recebesse essas bênçãos. Que ela acreditava na profecia que Deus deu a ela no ventre, quando Jacó e Esaú estavam no ventre de sua. Ela entendia que Jacó era que deveria receber essa bênção. Realmente ela tinha razão nisso. Ou seja, Jacó era a pessoa, era o filho que deveria receber a bênção da primogenitura. Porém, Rebeca, Jacó, instigado por Rebeca, eles usaram de meios e artifícios lícitos para conseguir essa bênção. Ao invés de seguir lá a orientação, por exemplo, do Salmo 40, que diz assim: Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eles não esperaram em Deus. Rebeca resolveu agir por conta própria. E ali ela instigou Jacó a enganar Isaque, seu pai, e a receber a primogenitura. Deus poderia ter dado aquela primogenitura para Jacó. Aliás, não só poderia, como Deus daria. Deus já tinha definido isso. Uma vez alguém me perguntou assim: mas Isaque estava decidido a dar a bênção da primogenitura para Esaú. E aí, como é que ficaria essa situação?
Eu respondi para ela assim, olha, para Deus nada é impossível. Lembram da história de Balaão? Balaão foi contratado por Balaque, o rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. Ele se colocou, ele foi até lá, né? Subiu no monte, mandou fazer um altar, e se colocou e abriu a sua boca para amaldiçoar Israel. Mas o texto bíblico diz que naquele momento o Espírito Santo tomou a Balaão e ao invés de amaldiçoar, como ele tinha recebido para isso, né? A boca de Balaão se abriu e somente abençoou. Então nada impediria Deus de agir assim com Isaac. Então, no momento que Isaac fosse abençoar, Isaac queria realmente dar a primogenitura para Esaú. No momento que fosse abençoar a primogenitura, Deus tomaria ele e ele daria a primogenitura para Jacó. Deus agiria. Mas, como todo ser humano, é nossa falha, né, como ser humano, a gente não sabe esperar em Deus. A gente quer agir por nossa conta. E ao agir por sua conta, Rebeca e Jacó, eles fizeram uma coisa que Deus não aprovou. O engano, enganar a Isaac, roubar a primogenitura de Esaú da forma que ele. O resultado disso foi que Jacó teve que fugir da terra de Canaã. Ele foi lá com a desculpa de que tinha que arrumar uma esposa, e realmente ele precisava arrumar uma esposa, mas aquilo foi só uma desculpa que Rebeca deu, porque Esaú queria matar a Jacó. Esaú propôs no seu coração que assim que o pai falecesse, ele mataria o seu irmão. E Jacó fugiu. Mas durante a sua jornada na terra de Harã, foram mais de 20 anos lá, ou cerca de 20 anos que ele lá. Lá ele casou com Raquel e com Lia, né? Lá ele teve 11 filhos. Lá ele prosperou, adquiriu muita riqueza. Mas esta falha de Jacó continuou dentro do coração. Mais que ele pedisse perdão a Deus, alguma coisa ainda estava ali incomodando. Quando ele retorna para Canaã, agora a sombra de Esaú, das ameaças que Esaú havia feito para ele 20 anos antes, voltam sobre Jacó. E olha para a situação em volta dele e ele pensa, o que será de mim agora e da minha família? O que será que passa na cabeça de Esaú? Será que Esaú ainda guarda raiva de mim? E aí a Bíblia diz, se você voltar aí no texto de Gênesis 32, a Bíblia diz que Jacó, ele resolveu que ele iria fazer, tivesse ao seu alcance para uma reconciliação com o seu irmão. Ele pensou com ele assim, Esaú deve, quando me ver, vai pensar assim, o cara veio buscar, né, veio reclamar o seu direito de primogenitura. Afinal de contas, Isaac havia dado a bênção da primogenitura a Jacó. Enganado ou não, mas a bênção era de Jacó. E se ele pensar dessa forma, ele vai vir e vai matar todo mundo. A Bíblia diz, se você ler aí todo o capítulo 32, a Bíblia diz que Jacó, então, preparou alguns presentes para seu irmão. Ele, então, mandou assim vários servos, dividiu assim em várias etapas, né, aqueles presentes, e enviou esses presentes para Esaú. E à medida que os servos iam se aproximando de Esaú, vinham com seus presentes. Né? E olha só as frases que ele falou. Diz assim, ó, deixa eu ver para vocês aqui certinho. Verso 17. Ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás, são de teu servo
Jacó. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú. Veja só o cuidado com as palavras. Jacó, ele indicou para os seus servos as palavras que eles deveriam usar. Olha, você vai levar o presente. Quando Esaú perguntar assim, o que é isso aí que vocês estão trazendo? Você diz assim, é do teu servo Jacó. E a profecia que Rebeca recebeu, quando Deus falou para Rebeca, Rebeca estava lá com os 2 filhos na barriga e brigavam, a Bíblia diz que eles brigavam no ventre. 2 irmãos já dentro do ventre brigavam. Rebeca perguntou para Deus, o que está acontecendo? Deus falou para ela assim, olha, tem 2 nações no teu ventre e essas 2 nações, a maior servirá ao menor. Então a profecia dizia que Esaú seria servo de Jacó. Aí Jacó, com isso em mente, ele manda os presentes e diz assim, olha, você não é meu servo, não, é eu que sou seu servo. Esses são presentes, seu servo Jacó. Senhor. Jacó pensou em tudo. Só que esses presentes não chegaram. Os servos voltaram. Quando eles voltam e Jacó pergunta, o que está acontecendo? Eles falaram assim para Jacó. Eles falaram para Jacó o seguinte, que Esaú, ele estava vindo ao encontro de Jacó com cerca de 400 homens. Pensa na situação de Jacó naquele momento. Coloque-se no lugar de Jacó. Jacó sempre foi um homem pacato, cara de família, nunca dado a brigas. Essa não era uma característica. E ele estava ali com as suas esposas, 11 filhos, a maioria talvez pequenos, pelo menos alguns deles. Tudo pastores, ou seja, homens pacatos. Os próprios servos de Jacó não eram guerreiros. Eles não tinham espadas, eles não tinham armas. E agora ele recebe a notícia de que seu irmão, que 20 anos antes havia ameaçado ele de morte, disse assim, eu vou matar você, papai vai morrer, eu mato você. Que agora esse irmão está vindo ao encontro dele com 400 homens. E não eram homens assim, pacatos não, sabe? Eram guerreiros. O coração de Jacó naquele momento estremeceu. Ele sabia, na mente dele era isso que estava. Esaú está vindo, não vai sobrar ninguém. Ele vai matar todo mundo. E aí a Bíblia diz que Jacó então pegou as suas mulheres, pegou os seus servos, ele dividiu eles, separou eles em 2 bandos e mandou cada um por um caminho, fez eles atravessar o ribeiro ali do Jaboque e falou, vocês seguem por um caminho. Na mente de Jacó ele pensava assim, olha, se Esaú alcançar um, pelo menos dá tempo do outro grupo fugir. E Jacó foi fazer algo. E aqui nós aprendemos uma lição importante. Nas horas de maior aperto, nas horas de maior dificuldade, nas horas em que as coisas não estão dando certo, nas horas em que você vê o perigo tão perto de você, o que você faz? Jacó foi passar aquela noite e o texto bíblico diz que ele ficou ali só, orando. E a noite foi avançando e ele em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus socorro, porque ele precisava de socorro.
Ele sabia que o único lugar onde ele poderia encontrar socorro era em Deus. Mas aí, na parte mais escura da noite, enquanto ele estava ali em oração, ele sentiu uma mão nele, uma mão em seu ombro. E ele não pensou duas vezes. No escuro, com medo, acossado ali pela ideia de que já Esaú podia chegar a qualquer momento, é um inimigo. A Bíblia diz que Jacó começou a lutar. Ele não sabia. Ele não sabia. Eu sempre falo que às vezes para nós, quando a gente está lendo o texto bíblico, principalmente quando a gente já tem a informação do texto, já está na nossa mente, é fácil. Nós sabemos que era o anjo do concerto, era o próprio Senhor Jesus Cristo que estava ali com Jacó. Mas Jacó não sabia. Para ele era apenas um inimigo que estava querendo tirar-lhe a vida. E a Bíblia diz que lutou com todas as suas forças. E a noite toda, aqueles dois homens lutaram. E quando o dia estava já para amanhecer, aquele homem tocou na coxa de Jacó, na articulação da coxa. Deslocou a junta da coxa de Jacó. A Bíblia diz que Jacó ficou defeituoso, uma deficiência física, por causa daquele. E aí, enquanto eles lutavam, no meio daquela luta, aquele homem virou para Jacó e falou assim: deixa-me ir embora. Foi naquele momento, que Jacó percebeu que o ser ao qual ele estava a noite toda. E aí ele fala essas palavras: não te deixarei ir se me não abençoares. Jacó ali entendeu que ele estava diante de um ser celestial. E agora ele queria a bênção dos céus para ele sabia que ele precisava da bênção de Deus na vida. Ele sabia que toda aquela angústia que ele estava passando ali, toda aquela situação que era culpa dele, que era por causa dos erros do passado dele, que trouxe a angústia sobre Jacó, era porque ele tinha a noção: será que Deus me perdoou? Aquilo ficou na mente dele. E ele então queria a bênção de Deus. E Jesus abençoou Jacó. E é nesse momento aqui que o nome de Jacó é mudado. Você não vai ser chamado. Jesus pergunta para ele qual é o seu nome. E não dá para a gente ler esse texto sem a gente pensar no texto anterior, lá da história em que Jacó engana seu pai Isaac. E quando Isaac, porque apesar de estar cego, Isaac desconfiou por causa da voz, né? Ele ficou desconfiado. Ele falava assim: olha, Rebeca tinha botado lá uns pelos no pescoço, nos braços de Jacó para enganar Isaac. Jacó e botado a roupa de Esaú. E Isaac pensava assim: olha, o braço, os pelos parece de Esaú, o cheiro parece de Esaú, mas a voz está diferente. E aí, naquele momento, Isaac fez uma pergunta para Jacó. A mesma pergunta que Jesus fez aqui, no Ribeiro do Jaboque. Isaac perguntou: quem é você? Seu nome. Quem é você? Lá, ele respondeu o quê? Eu sou Esaú, tio. Agora,
Jesus chega para Jacó e faz a mesma pergunta. Quem é você? Qual é o seu? Você ainda acha que você é Esaú? Você ainda acha que você é quem você não é? Sabe a sua identidade? Naquele momento, Jacó, ele confessa, né? Ele diz, Essa resposta de Jacó para Jesus, vamos ter uma implicação muito grande nisso aqui. Ali Jacó, ele estava reconhecendo quem ele era de verdade. Eu sou Jacó, eu sou aquele que enganou meu pai. Eu sou aquele que roubou a primogenitura do meu. Eu sou aquele que fez um monte de coisa errada. Eu sou Jacó. Conheço. Quase como que um pedido de confissão, uma confissão de Jacó para todos os erros que ele havia feito. E aí Jesus diz, você não vai se chamar Jacó. A partir de hoje, você se chamará Israel. E você é um vencedor. Você lutou com Deus e você... Ali houve uma mudança na vida de Jacó. Ali Jacó passou a ter a certeza do perdão de Deus. A bênção que ele tanto que ele tentou roubar do seu irmão. Ele tentou comprar com um prato de lentilhas. Tanta coisa errada ele fez em busca daquela bênção. Finalmente agora ele recebia a bênção. Mas não porque ele tentou comprar, não porque ele tentou roubar, porque ele enganou. Simplesmente que ele reconheceu quem ele era de verdade. Ele se reconheceu como um pecador, como alguém que carece ou que depende da graça de Deus. Foi no exato momento em que ele se reconheceu, se viu como pecador, se viu como alguém que não merecia nada de Deus, mas que dependia inteiramente da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nesse exato momento, ele realmente recebeu a bênção que ele tanto queria, Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela nos aponta para um tempo nós teremos que enfrentar uma angústia como a angústia. A palavra de Deus lá em Jeremias, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 30. Ela fala sobre um tempo de angústia semelhante a este. Vamos ler a partir do versículo 5. Jeremias, capítulo 30, a partir do versículo 5. Acompanhe comigo. E nós lemos assim: Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Verso 7. Ah, que grande é aquele dia! Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre. Tempo de angústia para Jacó. A Igreja Adventista aplica essa passagem a um tempo futuro, quando nós teremos que passar por uma angústia semelhante à de Jacó. A profecia indica que, quando a porta da graça se fechar, os filhos de Deus viverão aqui neste mundo tempo de angústia.
Viveremos um tempo em que Cristo terá encerrado sua obra, seu ministério no santuário celestial. E nós não mais teremos um intercessor dentro do santuário. O Espírito Santo terá sido retirado do coração dos ímpios aqui na terra. Será um período em que não haverá mais conversões. A porta da graça se fechou. Nesse tempo, aquele que está salvo, aquele que aceitou a Cristo, continuará salvo. Aquele que não aceitou não terá mais chance de salvação. Durante este período, nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas nesse período, onde as 7 pragas estarão caindo, onde os juízos, os primeiros juízos de Deus sobre este mundo, os juízos finais de Deus estiverem caindo sobre os ímpios, nesse período, o povo de Deus, muitos nas celas das prisões, outros escondidos nos montes, no meio do matos, o povo de Deus passará por um tempo de angústia semelhante ao que Jacó passou. E os motivos são bem parecidos. Jacó, ele não tinha a certeza, ou pelo menos na mente dele, ele criou uma dúvida de que se Deus teria ou não perdoado a ele pelos seus pecados. Será que tem alguma coisa que eu não confessei a Deus? Será que tem alguma coisa, algum erro meu que eu esqueci de falar com Deus, de falar para Ele que eu pequei e pedir perdão? Esta mesma angústia brotará no coração dos filhos de Deus. Durante esse tempo que a gente chama de tempo de angústia de Jacó, os filhos de Deus, eles estarão assim em oração. A Bíblia diz que nós vamos estar orando dia e noite, ou seja, o tempo todo. A gente vai clamar a Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, parece que tem alguma coisa que está faltando. Será que eu pedi perdão a Deus porque eu falei aquelas palavras lá para o meu irmão ou para minha irmã? Será que eu pedi perdão para Michele? Aquele monte de bobagem que eu... Essas coisas vão ficar na mente. Nós teremos que viver a fé, a graça e na misericórdia. Sabe, irmãos, para esse tempo que nós vamos passar, todos os santos que estiverem vivos nessa ocasião vão passar essa angústia. Nós precisamos. Como assim? Como que para enfrentar esse tempo nós nos preparamos? Através de uma vida de comunhão diária. Talvez você já tenha escutado isso, mas inúmeras vezes. Sei que eu não sou o primeiro, nem serei o último. Eu mesmo já preguei sobre a necessidade de comunhão, de oração, de entrega diária a Deus. Já falei várias vezes. A igreja promove seminários. Se lembra do seminário de enriquecimentos que nos convidava a acordar nas madrugadas para não com Deus? E outros vários projetos da igreja nesse sentido. Você já se perguntou por que a igreja fala tanto sobre isso, tanto sobre comunhão? Por que a igreja insiste tanto nisso? Qual é a preocupação de que eu acorde pela manhã e busque a presença de Deus ao invés de sair para fazer outras coisas? Por que a igreja se preocupa?
Irmãos, é a única maneira que nós temos de ter comunhão, de desenvolvermos nossa fé em Deus, de desenvolvermos a nossa vida cristã, de estarmos prontos para enfrentar tempo de angústia, todas as coisas que virão sobre o povo de Deus nesse tempo, que virão. O mundo vai ir de mal a pior. Não vai melhorar. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando disserem paz e segurança, quando você começar a ouvir as pessoas falando muito de paz e segurança, está melhorando, vai melhorar, eu diz, é aí que virá arrependimento. Quando tudo ficar bom para o mundo lá fora, aí vai ficar ruim para os cristãos, os seguidores de Jesus. Para que nós possamos enfrentar isso, para que nós possamos continuar de pé diante de Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de comunhão, uma vida pessoal, comunhão pessoal com Deus, através da palavra de Deus, através da oração. Investir tempo com o nosso Deus. Investir tempo na leitura do texto bíblico, estudando o texto bíblico, da melhor forma, da forma que a gente tiver, mas investir tempo. Cosme, eu não gosto de ler, não dá para mim esse negócio ficar lendo. Hoje você tem Bíblia. Você não gosta de ler? Ouça, escute. Mas ler é melhor, ouve melhor, vai compreender melhor na leitura. Mas é tão simples fazer. Deus não está pedindo uma coisa absurda para a gente. Deus não quer que você fique de joelhos 24 horas do seu dia ali ajoelhado. É isso que Deus está pedindo. Ele está pedindo que você, todos os dias, vá à presença dele. Experimente, irmão. Experimente. Um projeto que eu sempre vou falar para vocês fazer é o Reavivados por Sonhos. Por quê? Porque eu faço Reavivado desde que começou. Lá em 2012, iniciaram o projeto Reavivados por Sua Palavra. É simples de fazer. É a leitura de um texto, um capítulo da Bíblia por dia. Para e pensa, um capítulo. O dia que você vai passar mais tempo com Deus, até já passou agora. Tem um tempinho já que passou. Quando você for ler o Salmo 119, aí vai demorar mais um pouquinho para você ler, porque o bicho é grande. Mas dá para ler tranquilo. Mas tem capítulos, você olha assim e fala assim, Salmo 117. Você olha assim, já li, já acabou. Você lê um capítulo inteiro da Bíblia assim, rapidinho. Você medita, você ora a Deus, você pede a Deus. É importante isso. Faça uma oração. Acordou de manhã, primeira coisa. Eu vou escovar o dente primeiro para poder jogar um bafo na cara de Deus. Não precisa. Não precisa. Deus já está acostumado com o seu bafo. Pode ficar tranquilo. Deus não vai se incomodar. Toda a cama, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Abra lá. Agora o Reavivados é um projeto que está na lição da escola sabatina. O triste, irmão. Triste. Quando eu chego na igreja e eu vejo pessoas sem lição da escola. Ou às vezes a pessoa tem a lição, mas a lição está em branco. Boa lição durante. Você tem que ter a lição da escola sabatina. Estudá-la durante. Isso é enriquecimento. É desenvolver a sua fé em Deus. Romanos fala que a fé vem ouvir a palavra.
Então não adianta você estar na igreja, participar aqui do seu dia a dia, você não desenvolve a sua comunhão. Você não trabalha o seu crescimento na graça, o crescimento na comunhão. Então, ó, faz assim, ó. Vou dizer para vocês o que eu faço. É assim que eu faço. Acordo de manhã, eu pego a palavra de Deus. Aí você vai lá, você lê Reavivados por sua palavra. Hoje foi Jeremias 13. Você abriu ali a Bíblia, Jeremias, amanhã vai ser Jeremias 14. Você pegou a Bíblia amanhã, de manhã cedo. Você começar amanhã. Pegou a Bíblia, Jeremias 14. Você faz uma oração, pede a Deus para te dar sabedoria, para falar com você. Deus vai falar. Você vai ler Jeremias 14. Lê o texto, lê com calma, presta atenção nos versículos. Sempre vai ter um versículo que vai se destacar ali no meio daqueles, né? Você vai ler assim, hoje, por exemplo, né? Eu estava lendo de manhã cedo assim, aí o que me chamou a atenção, né, foi o versículo 23, capítulo de hoje, de Jeremias 13, né? Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Não poderias fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? O texto, um dos versículos, chamou a atenção esse versículo. O que Deus quis dizer aqui? Aí quando você lê o contexto aqui, Deus está falando do juízo sobre o povo de Israel. O povo de Israel largou o Senhor, que o povo de Israel abandonou o Senhor, que o povo de Israel, no caso aqui Israel, uma referência ao reino de Judá, né? E os judeus deixaram a Deus e seguem a idolatria, que eles agora acostumaram a fazer o mal, que a natureza humana deles está totalmente corrompida. E aí Deus pergunta, pode por acaso o etíope, pode ele mudar a cor da sua pele? Pode mudar a pele dele? Então como é que vocês vão poder fazer o bem se vocês estão acostumados a fazer? Deus está falando de que o mal, a natureza humana pecaminosa é tão forte dentro da gente que a gente não consegue dar essa natureza se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nunca vamos. Simples, pronto. Meditou nesse texto, você vai pegar a sua lição. E aí você vai estudar a sua lição. E aí a lição vai apresentar vários textos para você. Você vai ler esses textos bíblicos, você vai ler o comentário da lição, da autora da lição, no caso, ou do autor da lição. Esse trimestre é uma autora, né? Você vai ler o comentário dela, você vai meditar naquilo. Você vai fazer perguntas para esse texto. O que ele quer dizer para mim? O que a lição está querendo passar para mim? Se você faz estudando a Bíblia, a gente estuda fazendo perguntas. Perguntas para que você possa gravando esses ensinamentos. E ali você vai passar um tempo. Depois você vai fazer uma oração. Você pode cantar um hino também, se você 30, 40 minutos no máximo. No começo você vai até fazer isso muito rápido. Você vai pegar assim, vai dizer, acabou. Você olhou o relógio, 6 horas, 6h15 e acabou já. No começo vai ser assim. Mas com o tempo, você vai se desenvolvendo, entendeu? Você começa a fazer mais perguntas. Você começa a indagar mais de Deus as coisas. E aí você vai criando esse hábito de comunhão com Deus. A princípio você vai achar que isso aí não tem nada a ver, que fazendo isso não parece bobagem. Mas com o passar do tempo, você começa a perceber que esse tempo que você passa com Deus
nas primeiras horas do dia, começa a fazer diferença na sua vida ao longo do dia. Deus começa a falar com você dentro da sua mente. Ele começa a se comunicar com você ao longo do dia, nos seus afazeres. É um versículo que você leu, que vem na sua mente enquanto você está lá no trânsito dirigindo, pensando nos problemas que você tem que pagar uma conta aqui, pagar outra ali, e que você não tem o dinheiro, e que o seu salário não entrou porque o patrão está com o salário atrasado. E aí Deus vem e fala com você através de um versículo. Olha, é isso, não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento. E você começa a envolver uma comunhão. Aí o resto, consequência. Aí sabe aquela vontade que você tem de ficar em casa na hora do culto? Ela começa a desaparecer. Você começa uma vida de comunhão com Deus. E é essa vida de comunhão com Deus que vai fazer diferença para nós na hora da provação que virá sobre este mundo. Isto que eu falei com vocês aqui, você fazendo isso todo dia, é o azeite reserva lá das parábolas das 10 virgens. A Bíblia fala que as 5 prudentes tinham uma vasilha, uma reserva. É esse azeite, é isso, esse momento de comunhão que você está passando com Deus, todos os dias. Aí você não vai precisar que ancião fique na sua casa te visitando para você vir para a igreja, que pastor vá na sua casa visitar para você ir na igreja. Não vai precisar disso, que você está desenvolvendo a sua vida com Deus. Você vai começar a perceber assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu só estou orando. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso dar um estudo bíblico. A sua vida espiritual vai começar a se desenvolver. Às vezes no culto de quarta-feira, a gente está aqui, alguém levanta e fala assim, eu queria pedir oração pela minha vida espiritual. Eu posso orar pela sua vida espiritual. E vou orar. Então, se você não desenvolver, se não trabalhar por essa vida espiritual, para que ela aconteça, a oração não vai ser feita na sua vida. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa estar em comunhão. Você precisa abrir a Bíblia. A Bíblia não pode ser um amuleto na sua casa. Não adianta você ter uma Bíblia fechada dentro de você. É comunhão, irmão. É comunhão. Aí tem lá o Impacto de Esperança, vai distribuir livro. Aí você vai querer ir. Tem lá a dupla missionária, o treinamento para a dupla missionária. Quero fazer uma dupla missionária. Você vai sentir o desejo de fazer isso porque você está em comunhão com Deus. Você está desenvolvendo a sua vida espiritual com Deus. Você está ganhando espiritualidade a cada dia ali na presença de Deus. Você vai ter uma experiência, irmãos, o nome de experiência não dá para a gente ter pelo outro. O marido não pode ter a experiência pela mulher e vice-versa. O pai não pode ter experiência pelo filho e vice-versa. É uma coisa que você precisa ter. E a gente vê uma igreja, às vezes, fria, a gente fala assim, nossa, essa igreja está muito fria. Essa igreja, as pessoas não querem fazer o trabalho missionário. Chama para dupla missionária, ninguém tem. Chama para pequeno grupo, ninguém quer fazer. Faz um trabalho na praça, dá meia dúzia de pessoas. Isso aí é resultado de uma vida espiritual subdesenvolvida, onde nós não passamos tempo com Deus. Se eu não passo tempo com Deus ao longo dos dias, você acha que eu vou para ir lá para onde? Para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, para que nós possamos fazer realmente a obra de Deus, a comunhão com Deus ela é essencial.
para que no tempo de angústia que virá sobre este mundo, nós possamos permanecer em pé, nós possamos permanecer firmes. Hoje eu preciso estar buscando a Deus em oração, estudo da palavra, todos os dias. Essa comunhão é essencial para a nossa vida, para a nossa vida. Sem comunhão com Deus, não há. Sem comunhão com Deus, não há confissão de pecados. Se você não ora, como é que você vai confessar pecados para Deus se você não ora? Sem comunhão com Deus, a sua vida, você começa a viver a vida de qualquer maneira, né, seguindo lá o Zeca Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tem um monte de cristão seguindo esse caminho aí. Vida leva eu, e a vida está levando, desculpa, levando para o inferno. Deus. Você não busca Deus. Porque você não faz como Jacó. Jacó agarrou Deus. Jacó segurou com força. A perna estava doendo, ele tinha levado uma pancada ali na coxa, Ricardo. O negócio estava doendo. Ele segurou, ele tampou em Deus, ele falou assim: eu não te solto. E Jesus falou: me solta. Ele: eu não solto. Quanto o Senhor nós devemos fazer cada dia da nossa vida? Se agarre em Jesus. Diga para Jesus: eu não vou soltar o Senhor enquanto o Senhor. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui. Irmãos, o apelo do Espírito Santo nesta manhã é esse: vamos buscar a Deus em. Isso é vida cristã. Você pode conhecer, você pode saber de teologia, você pode saber o hebraico, estudar o grego, sei lá, você pode. Se você não tiver comunhão diária com Deus, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai se perder com o seu conhecimento teológico, você vai se perder sabendo hebraico, sabendo grego, você vai se perder. Provai e vê. Sabendo o que você queira saber. Histórias de fé e fidelidade. Vamos cantar o último hino. 342, se eu não estou enganado. Confira aqui, é isso mesmo. Vamos ficar em pé? Esse é um hino muito bonito. Arautos do Rei canta esse hino e agora ele foi para o nosso cenário. Fala sobre essa história aqui de Jacó, de nós não deixarmos Deus enquanto Ele não abençoar a nossa vida. Nós possamos ter isso no nosso coração. Amanhã nós não teremos culto. Vou avisar vocês. Amanhã não teremos culto nesse domingo, mas na quarta-feira estaremos de volta aos trabalhos normais da igreja. Vamos louvar? Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem,
ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós queremos convidar o Senhor a ficar em nossa vida, a ficar, ó Deus, a cada dia no nosso coração, a morar, ó Deus, dentro do nosso coração. Queremos, ó Deus, pedir neste momento a força, o poder do Espírito Santo para vivermos, ó Deus, no nosso dia a dia em comunhão com o Senhor. Nos ajude, ó Deus, a todas as manhãs buscar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a estudarmos a lição da escola sabatina. Nos ajude, ó Deus, a orarmos todos os dias, a ter, ó Deus, essa comunhão tão importante, ó Pai, para a nossa vida espiritual. Mas nós sabemos, ó Deus, que o inimigo de nossas almas fará de tudo, ó Deus, para tentar nos impedir de viver esses momentos com o Senhor. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor repreenda toda ação maligna. Que o Senhor, ó Deus, nos dê, ó Deus, essa oportunidade de estarmos junto do Senhor. Nos dê sabedoria para criarmos estas oportunidades de comunhão. Nos dê, ó Deus, força de vontade para vivermos todos os dias diante da Tua presença. Abençoe, Senhor Deus, a Tua igreja que aqui está presente. Abençoe, Senhor Deus, também os Teus filhos. Muitos estão aí pelos retiros espirituais, outros talvez estejam nos seus lares, mas que o Senhor, ó Deus, derrame as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Nós rogamos pela Tua graça, imploramos e pedimos o perdão dos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco hoje, para todo sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, só relembrando,
Não teremos culto amanhã, nem terça, da família, mas próxima quarta estaremos de volta, né, com o culto de oração, e aí vamos dar continuidade a todo o trabalho da igreja. Deus abençoe vocês, que neste feriado aí de carnaval, que vocês busquem a presença de Deus cada dia de suas vidas, vocês tenham comunhão com Cristo. Fiquem com Deus, vocês em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Obrigada, Jamile, pelo estudo, tá vendo? Sim.